Eu fiz uma enquete no WR Kids Channel há algum tempo perguntando qual dos projetos abaixo os assinantes gostariam que fosse desenvolvido por nós, que nós criássemos na prática. Se você observar aqui, nós temos então 4 opções que foram dadas: relógio com tubos de Nixie, bem interessante, computadora relés, foi a ganhadora inclusive, robô autônomo usando componentes discretos e telejogo apenas com transistores. Você pode perceber que são projetos malucos que eu chamei assim, e na realidade eu pretendo desenvolver todos esses projetos. Muito legal, você que segue aqui o canal está recebendo essa notícia em primeira mão. Não tenho prazo para isso, que fique bem claro. Só que eu pensei qual desses projetos era o projeto menos complexo. São projetos com certo grau de complexidade, como você deve imaginar. Então eu imaginei que o robô autônomo usando componentes discretos seria o mais simples, o menos complexo de desenvolver, e eu resolvi fazê-lo e apresentar em primeira mão aqui nesse canal. Mas já adianto para vocês que provavelmente teremos artigos sobre ele na revista WR, também teremos um vídeo dedicado lá no canal WR Kids. E além disso eu estou projetando uma placa de circuito impresso para o circuito que eu desenvolvi. Eu mostro já funcionando para você na aula de hoje e também explico parte do esquemático para os curiosos. Se você quer ver estes projetos aqui, os demais, eu sei que é um sonho antigo de muitos, inclusive meu, um computador relés. Estamos já planejando algo nesse sentido, não sei quando que será idealizado, mas se você quer, deixe like nesse vídeo, comente aqui embaixo qual desses projetos você tem mais interesse em ver também. E se inscreva aqui no canal se é novo por aqui. Eu sou Wagner Rambo, você está aqui no canal Engenheiro Wagner Rambo e você é muito bem-vindo aqui. Sempre vou procurar trazer o máximo de dicas de eletrônica, vídeos, projetos bacanas e curiosos e muitas aplicações para todos os interessados. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar já o circuito do robô autônomo usando componentes discretos. É possível? É claro que é possível um robô sem microcontrolador. E é legal para exercitarmos aí os conhecimentos tanto de eletrônica analógica quanto de eletrônica digital e a lógica digital em si. E antes de mostrar na prática, um recadinho rápido para todos vocês, nós lançamos essa semana. Essa semana foi lançado o curso Entendendo Eletrônica Analógica. O curso é ministrado pelo Pio Rambo, o meu pai, o meu primeiro mestre de eletrônica, e é imperdível, galera. Tem um conteúdo e um conhecimento de quase 50 anos de experiência. Então você vai aprender desde amplificadores, equalizadores, vai passar ali por fontes lineares, osciladores, até mesmo circuitos de rádio e TV. Se você quer investir nesse conhecimento, eu deixo o link aqui logo abaixo. 50% de desconto na pré-venda já aplicados, então é só adquirir. Aproveite, o acesso é vitalício, você tem certificado de conclusão, canal de suporte e o material todo com muitos projetos práticos para você fazer. Você vai gostar demais. Vamos ver na prática aqui o robô autônomo usando componentes discretos. Eu já volto para mostrar para você o esquemático e os detalhes desse projeto incrível. Vamos nessa! Esse aqui é o circuito, então é o protótipo em que estou trabalhando. Eu fiz na protoboard aqui, utilizei aí esta prototipação, como você pode ver. E nós temos aqui basicamente os circuitos que vão coordenar o robô. Eu tenho a leitura dos sensores, que você já viu, estou utilizando o Sharp, sensor de distância aqui, que tem uma saída analógica. Fica bem fácil de fazer a interface digital aqui com um comparador. E aí nesse caso, eu tenho aqui todo o circuito que eu já vou explicar para você, depois de mostrar funcionando. Eu gero aqui então sinais digitais, eu consigo ver qual dos sensores, eu tenho 2 aqui, está sendo ativado, qual detectou um obstáculo à frente, e um circuito de clock, que eu vou ajustar o seu período, eu consigo, através dele, determinar o tempo de atuação para cada passo do robô. O robô basicamente vai se mover para frente, parar, mover-se para trás e desviar ou para a esquerda ou para a direita, conforme o sensor que detectou um obstáculo. Tudo com circuitos integrados discretos. Vou fazer uma breve demonstração de funcionamento. Eu já estou com o circuito ligado. Eu estou com PWM no mínimo, por isso os motores aqui não estão atuando. Veja primeiro os LEDs aqui, que mostram 1001.
Essa é a lógica para o robô se mover para frente. Veja que quando eu detectar um obstáculo com o sensor, ele vai parar, vai se mover para trás, fazer o desvio e voltar a se mover para frente. Viram só? E esse LED amarelo aqui identificou o obstáculo, qual dos sensores foi ativado. De novo, ó, 1010, depois 1001. Agora o outro sensor. Esse sensor aqui vai para trás, desvia para o outro lado, 0101, e volta a se mover para frente. O robô está aí se movendo para frente, detectou um obstáculo. De novo, ele para, vai para trás, 0101, e volta a se mover para frente. Eu vou aumentar aqui o DUT do PWM. Veja que eu consigo ajustar a velocidade dos motores aqui, ó. E agora nós conseguiremos ver os motores atuando, olha só. Detectou um obstáculo, foi para trás, fez o desvio, voltou a se mover para frente. De novo, detectou um obstáculo, parou, foi para trás, efetuou o desvio e voltou a se mover para frente. Agora o outro sensor. Obstáculo, parou, vai para trás, desvia para o outro lado e volta a se mover para frente. Então o circuito está funcionando, agora é fazer uma placa de circuito impresso, para depois termos a possibilidade de inserir ele em um chassi com estas caixas de redução bacanas. Vai ser bem interessante de ver esse robô em funcionamento depois que estiver 100% concluído. Mas a lógica você já viu que está funcionando, a eletrônica dele está bem legal. Vamos agora para o computador e entender o funcionamento em blocos e depois o diagrama esquemático aqui deste projeto interessante. Agora que vimos o funcionamento do robô na prática, espero em muito breve concluir a sua placa de circuito impresso e também fazer a construção no seu chassi, utilizando ele e finalizando a sua montagem. Eu tenho o diagrama em blocos. Quando você faz um projeto, sempre é bacana você primeiro fazer o esboço de um diagrama em blocos para que consiga ter uma visão macro de todo ele. Então eu sempre indico isso para vocês, ainda mais com projetos mais complexos, projetos que envolvem aí muitos circuitos integrados, muitas ligações, muitos detalhes. Você pode começar pelo diagrama em blocos. E essa aqui não é a primeira versão que eu fiz vários testes, configurações, até chegar nesta versão que eu julgo que ficou bem interessante e funcional, como vimos. Então nós já entendemos que vamos utilizar dois sensores, para que ele tenha aí condições de efetuar dois tipos de desvio. Se tem um obstáculo à direita mais próximo, a ideia é que ele desvie para a sua esquerda. Se tem um obstáculo à sua esquerda mais próximo, a ideia é que ele desvie para a sua direita. Fizemos isso com sensores Sharp, que são sensores com uma boa aplicação, aí funcionam legal na prática, e são sensores analógicos, que fica muito simples de realizar uma interface com um ajuste de sensibilidade, que é o que você vê aqui. Essa interface vai ler a tensão analógica da saída dos sensores e em um limiar de tensão, que definimos a partir deste ajuste aqui, nós disparamos aqui uma saída digital. Essa saída digital vai acionar uma latch. Essa latch nada mais é do que uma memória de 1 bit. Eu preciso armazenar isso, registrar. Então, detectamos o obstáculo com um dos sensores, eu consigo com uma latch registrar esse bit e mantê-lo ligado. Então, após o limiar, saída da interface vai a 1, dispara esta latch, que vai, por sua vez, acionar um circuito de clock, cuja frequência é ajustada também aqui. Por isso que eu batizei o projeto de robô analógico, porque a sua programação, por assim dizer, é feita por interface analógica, através de trimpotes do circuito. São 4 ao todo. Eu ajusto a frequência, que com isso eu regulo um período de atuação. Esse período de atuação vai me definir qual é o tempo de processos. Então, o procedimento do robô é: detectou o obstáculo, ele para, ele vai para trás para se afastar um pouquinho e faz o desvio, de acordo com o sensor que detectou o obstáculo. E aí, ajustando a frequência aqui, eu consigo controlar as trocas de estados de uma máquina de estado, que
que foi implementada ali com os circuitos digitais, que vai me fornecer os 4 bits necessários para o controle dos motores. São dois motores que devem ser controlados em ambos os sentidos e de forma independente. Por isso, eu preciso de 2 bits para cada motor. Nós temos, portanto, estas duas opções. Então, um barramento com 4 bits que terá a lógica para o desvio à esquerda e outro para o desvio à direita. Como eu seleciono estas lógicas? Com um multiplexador. O meu MUX, que será controlado aqui pela minha latch de cima do sensor 1. Então, quando eu habilito, os sinais do sensor 1 que vão controlar a minha ponte H. Quando não tem uma habilitação, que é o nível lógico alto, subentende-se que eu quero ser controlado pelo sensor 2. E aí o barramento aqui de baixo que vai aparecer na saída e vai acionar a minha Edge Bridge, aqui a minha ponte H. Interessante, não é? Eu posso fazer várias configurações com isso. Esse projeto da máquina de estados é uma máquina bem simples aí, com 4 estados. Tem aqueles 4 estágios, para frente, para trás, desvio e a parada. Só. Então eu consigo, de certa forma, fazer esse controle com não tantos circuitos discretos assim. E aí a minha ponte H é a etapa de potência para acionar os motores com estes bits digitais aqui. Então eu utilizo outro integrado dedicado, que é o L293D, que vai acionar os motores. E ele tem as entradas de Enable, que me permite o acionamento através de um PWM. Então tem um bloquinho PWM que eu ajusto o seu Duty Cycle a partir de outro trimpote, e com isso o usuário final pode ajustar a velocidade dos motores. Então eu terei sensibilidade de cada sensor, terei a frequência de atuação para cada um dos processos do robô, quando houver a detecção de um obstáculo, e tenho o PWM, que ajusta a velocidade dos motores, permitindo diversos tipos de comportamentos por parte da unidade. Vamos agora ver o esquemático. Esse esquemático aqui, acredito que já esteja pronto, é claro que requer mais alguns testes, estamos trabalhando nisso, mas acredito que é o esquemático final já. Então eu tenho sensores Sharp aqui, e a interface é feita simplesmente com comparadores, lógico, não é? Então eu detecto um limiar aqui, quando passar de um valor ajustado, vai a nível alto, e eu tenho aqui um buffer com esta end, pois estava sobrando, então já apliquei nesta função de buffer, que vai acionar a minha latch, que foi feita discretamente também com portas NOR, do 4001. Estou utilizando CMOS, série 4000, que tem baixo consumo, já avisando o uso de pilhas ou uma bateria. E o mesmo aqui para baixo. E aí eu tenho a minha segunda latch aqui. Tenho LEDs de indicação, que você já viu ali na prática, para eu saber qual sensor que foi acionado. Tem um circuito de start aqui para forçar as latches a reset, quando eu ligo o circuito. Então esse capacitor inicia descarregado, pulso em 5 volts para o reset das latches, e depois que ele se carrega, eu mantenho em pull down. O mesmo é feito com o contador aqui, esta linha de reset é a mesma. Ó. Então garanto que ele inicia zerado. Aplico em uma lógica OU as saídas das latches, que vão controlar o mesmo circuito de clock, que utiliza, é claro, o legendário 555. O 555 em sua configuração astável com o controle de reset. Veja que quando ele está com low, no pino 4, não temos o clock sendo gerado. Quando uma das latches vai a 1, surge o nível alto aqui que liga o 555 e começa a operação de clock. Com a borda de subida eu vou acionar o contador 4029 e vou aqui nos 2 bits menos significativos 00011011, que eu chamei de A e B. E aqui eu aplico a um circuito combinacional que vai gerar os meus estados, que é essa circuitaria aqui. Todas essas portas lógicas aqui. Então eu preciso de um sinal A, um sinal B e um sinal B negado para a lógica funcionar. E aqui Y3 a Y0A eu gero a lógica para um tipo de desvio, Y1
3BAY0B, a lógica para outro tipo de desvio. Meu MUX é um 4019, já específico para isso, tem 8 entradas, eu consigo então, eu tenho basicamente 4 MUX 2:1, e aí eu consigo gerar as 4 saídas que já vai direto para a ponte H. Veja que sensor 1 é o que controla aqui qual das saídas que vai aqui para o final, para o acionamento da ponte H, a partir deste inversor, que sobrou de um 4001. Então aqui, ó, Sense 1 é a saída da Latch 1, que vai acionar neste ponto, coordenando qual dos dois vai. Perfeito? Se eu aciono 1, vai aquele. Se eu aciono o sensor 1, se eu aciono 2, vai o sensor 2. Se eu aciono o sensor 1, vai o sensor 1. Mas se os dois forem acionados ao mesmo tempo, a prioridade acaba sendo do sensor 1. Então, esta foi a configuração deste hardware em particular. Então, o sensor 1, como ele que controla o meu MUX, ele terá prioridade. Então, se o robô detectar obstáculos nos dois sensores, ele vai obedecer ao sensor 1. Basicamente isso que ocorre. E aí, galera, eu passo também por uma lógica de reset aqui, M0 e M3, quando eu volto para o 1001, que é o robô indo para frente, eu habilito essa AND, e no próximo pulso de clock eu dou um pulso de reset. Com isso eu limpo as duas latches, elas ficam com a saída em 0, e o meu 4029 também volta para 0. Então, com isso eu garanto que eu volto ao estado inicial. E aí o circuito de potência é o mais simples, eu diria, porque usa um L293D, ponte H discreta, que recebe os sinais da saída do MUX, e também o PWM nos seus enables aqui, ó, que foi feito com outro 555, aquele circuito clássico de PWM com o 555. É isso, eu ainda trago explicações mais detalhadas do circuito em vídeos futuros e no artigo na revista. Se não assinou a revista, eu também deixo o link aqui embaixo para você. Continue acompanhando esse canal, por favor, deixe o seu like, seu comentário, é de suma importância. O que mais você quer ver aqui neste canal, deixe sugestões e se inscreva, é importante, vá se inscrevendo. Quanto mais inscrições, mais assinantes, maior número de projetos e conteúdos eu posso trazer para todos vocês. Abração, boa semana e até o próximo vídeo.